Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou o Gustavo Roque e hoje eu estou diretamente aqui de Curitiba, Paraná. Estou dentro de um Airbnb, vou até falar um pouco mais baixo porque já são 3h31 da manhã. Daqui a pouco eu vou para o aeroporto pegar o voo direto para São Paulo. E eu fui pensando aqui, refletindo a respeito do evento que nós fomos agora na sexta e no sábado. Foi um evento de comunidade da fraternidade que eu participo, de uma das fraternidades que eu participo, de empreendedores, empresários relacionados ao marketing digital e outras áreas também, empreendedores de empresas offline e de qualquer outro setor que não seja o digital também estavam lá nesse evento. Um evento um pouco menor, ali cerca de 20, 25 pessoas, mas no formato padrão, onde a gente tem um dia de palestras, no segundo a gente teve os hot seats. E o que eu quero trazer hoje de reflexão para vocês gira muito em torno do hot seat em si, do formato, né? É um dos formatos que eu mais gosto de análise de empresa, de solução também para empresas, principalmente porque existem empresas de outros setores e também porque você consegue, na maioria das vezes, ajudar as pessoas e ser ajudado com pessoas que estão trabalhando e que estão atuando diretamente dia após dia no seu mercado. Uma das coisas que, obviamente, que vai além disso, é uma reflexão mais minha, está relacionada ao hot seat, é em relação à postura de quem pergunta, de quem vai à frente e de quem responde. E eu tenho observado isso há muito tempo e é interessante porque eu gosto de analisar um pouco o ser humano, gosto de analisar o meu comportamento também. Parei um pouquinho porque o pessoal estava entrando ali, eu queria não fazer barulho para não descobrirem de onde está vindo a voz também, caso depois eles ouçam dentro do apartamento deles ali. Mas voltando, o que eu tenho percebido é em relação a quem pergunta e a quem responde. Obviamente que quando você está na posição de auxiliar ou de responder, ou até mesmo de alfinetar a operação dos outros, é muito mais confortável e você consegue avaliar isso com mais calma do que quando você está lá na frente expondo a sua empresa, expondo fragilidades da sua operação ou falando coisas que você talvez não falaria nem para sua mãe, mas você fala para empresários que você nem conhece com a intenção e com a esperança de que eles te ajudem a solucionar os seus problemas. E na maioria das vezes é muito produtivo, tá? Mas indo direto ao ponto em relação à análise que eu tenho feito, isso se aplica a mim também, porque na maioria das vezes eu sou a pessoa que fala e expõe os defeitos tanto da minha operação, da minha empresa, para os meus sócios e também quando eu estou em eventos assim, eu costumo falar para as pessoas buscando soluções, buscando experiência de pessoas que já solucionaram esse tipo de problema e que podem me ajudar também. Mas o ponto que mais me chama a atenção e é um dos que eu mais percebo é quando a pessoa não deseja a solução para o problema dela. E isso acontece muito, cara, muito, e é uma coisa muito fácil de perceber, e não quer dizer que ela perceba isso. Então, em resumo, na maioria das vezes, como que você percebe esse tipo de comportamento? A pessoa vai lá, ela expõe o problema da empresa, do processo, ou o tipo de solução que ela quer, e ela já direciona para o tipo de solução que realmente ela deseja. Então, qualquer outra opinião que vá contra ou que não seja diretamente aquilo que ela deseja ou que ela pensa, na maioria das vezes não vai ser bem recebida. Como que você percebe isso? Quando você fala algo, na maioria das vezes essa pessoa vai falar: ah, tudo bem, entendo, mas. E esse mas é o que diferencia, é o que determina a linha entre o que ele acredita e o que ele vai aceitar ou não como sugestão para o negócio dele. Na maioria das vezes essa pessoa já determinou ali o que ela acredita e, consequentemente, se você falar algo fora disso, não serve como solução para a empresa dele também. E eu me deparei com alguns casos desse, e é normal, não é uma crítica à pessoa ou à fraternidade, isso daí assim, vários grupos acontece online também, não somente em eventos presenciais, e é um tipo de comportamento do ser humano. Quantas vezes eu já não passei por isso também, onde o cara que vai pontuar algo e vai sempre, na maioria das vezes, discordar daquilo que eu acredito, acaba só pelo fato de estar contrariando a minha opinião ou a opinião dessa pessoa que já está expondo ali a fragilidade da empresa, não vai ser bem aceito e, consequentemente, não vai ter a solução do seu problema.
É uma coisa natural isso. E como lição em relação a isso que eu percebo é que se você tem uma opinião que ela é imperativa, onde você aponta o dedo na cara da pessoa, na maioria das vezes você pode até ter uma opinião também relacionada ao que ela acredita, pode ser muito parecida, semelhante ao que ela acredita, mas a forma como você fala também interfere. Então, é um pouco do erro da pessoa que não gosta de ouvir opiniões contrárias, mas a meia-culpa existe quando você que está do outro lado tentando falar não tem a sabedoria de como falar e acaba usando palavras que são mais imperativas, como você erra nisso, você está cometendo esse tipo de erro, ou você faz isso e por conta dessas atitudes suas, você tem esse tipo de problema. E essas opiniões, quando são mais imperativas, elas tendem a ter uma barreira um pouco, na maioria das vezes você está tentando ajudar, mas não vai conseguir porque, infelizmente, por conta do comportamento do ser humano, isso é uma coisa bem comum, a pessoa acaba tampando os ouvidos e não vai ouvir mais, não vai prestar atenção, ou se ela ouvir, em poucos minutos vai acabar esquecendo de tudo aquilo que você falou por conta da forma como você falou e direcionou a palavra a ela. Então, lição número 1, quer ajudar, saiba como ajudar, e na maioria das vezes tente não ter uma opinião tão imperativa, principalmente com pessoas que você não conhece ou não tem intimidade, porque você vai acabar falando ali várias coisas que não vão ser úteis para eles, não vão ser utilizadas porque você falou da forma errada. Outra coisa que eu percebi também, mas aí está mais diretamente ligado ao que você fala e não ao formato ou como você fala para a pessoa, é a respeito da estratégia de fato do que você está propondo. Vai um pouco de encontro com o conteúdo que eu falei nos últimos vídeos, principalmente a respeito do lançamento do Ruiter, porque ele fala muito sobre copiar ofertas. O que mais aconteceu aí foi um monte de guru ou de experts também do marketing digital indo contra o cara, batendo nele a respeito de copiar ofertas, o que eu discordo em relação ao posicionamento, não que eu concordo com copiar ofertas, mas as pessoas que estão falando de algo que é correto, contra copiar ofertas, elas estão falando talvez um pouco com a vidraça ou com o teto de vidro. E isso é muito complicado porque você vê vários deles apontando o dedo na cara do próprio Ruiter ou de pessoas que copiam ofertas, sendo que eles mesmos já copiaram ofertas de outras pessoas, ou se eles criaram algum produto foi muito similar ou até mesmo utilizando o layout, o wireframe de outras pessoas, de outros lançamentos, e vai aquela máxima, né, de nem tudo se cria, tudo se copia. E aí a pessoa acaba falando mal, não sei se só para pegar o hype da situação, ou se de fato é porque ele é hipócrita e não enxerga que ele comete ou já cometeu o mesmo erro que o Ruiter, com a diferença de que um tem um pouco mais de sabedoria e omite, no caso deles, e outros acabam expondo isso de forma mais explícita, como o Ruiter, que não liga muito também para a opinião alheia e acaba fazendo dinheiro da mesma forma. Mas por que eu estou falando a respeito disso? No evento também é perceptível que muitas das estratégias ou soluções propostas vão de encontro àquilo que já foi feito em outras áreas. Então você acaba copiando uma estratégia ou um modelo de solução de outras áreas, seja da industrial, contabilidade, financeiro ou qualquer outra área que não seja propriamente de marketing digital, e vice-versa também, e acaba solucionando problemas de áreas distintas, mas com estratégias iguais. E aí fica aqui a provocação para você, se não pode copiar, por exemplo, um produto, é permitido copiar uma estratégia, como de lançamento, ou uma solução, como de outras empresas, para dentro da sua empresa? Porque se de fato não pode se copiar nada, é muito complicado, visto que o conhecimento não foi criado do absoluto zero. Por exemplo, você que aprende hoje através de conteúdos no YouTube, de cursos gravados, muito provavelmente essa pessoa copiou um tipo de conteúdo ou modelou um tipo de conteúdo, colocou a forma como ele interpreta, obviamente, e aí acaba tendo uma replicação de conteúdo que é diferente se comparado ao conteúdo original, mas que cada um vai colocando ali o seu tempero, vai colocando um pouco do que ele acredita, a forma como ele fala e acaba virando um produto original dessa pessoa. Mas se você avaliar a matriz disso, a origem e a raiz de tudo isso,
acaba sendo o mesmo conteúdo ou a mesma solução de outras pessoas também. Eu gosto de deixar esse tipo de reflexão de crítica, ao mesmo tempo um questionamento, porque a gente consegue raciocinar um pouco mais e não ficar só replicando falas por aí e colocando um contra o outro, né? Ah, dar oferta, eu sou contra copiar soluções, mas na maioria das vezes é o que você faz na sua vida, se espelhando em pessoas que já deram certo. Beleza? Bom, esse é o conteúdo do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui abaixo. Não se esquece também, se inscreve nesse canal, a gente acabou de passar aí de 50 inscritos. Decidi criar esse canal novo porque eu já utilizei outros com mais inscritos, mas o algoritmo estava um pouco bagunçado, às vezes entregava ou não conteúdo. E esse aqui pelo menos eu estou gostando de estar entregando para pessoas com um número até maior do que tem de inscritos, então o que eu peço é que você se inscreva para também aumentar a relevância desse canal e também para que eu consiga monetizar ele, visto que a gente já passou em mais de 10 mil visualizações, o canal tem apenas 61 inscritos, se eu não me engano. Eu entendo que é um comportamento normal do YouTube, mas eu peço para que vocês se inscrevam para que a gente consiga pelo menos bater 1000 inscritos aí e também monetizar esse canal aqui, que seria uma das outras vias ou canais de aquisição dos nossos parceiros, clientes, tanto para a nossa agência ou até mesmo para a mentoria individual que eu tenho, onde você consegue gerar novos clientes, prestar serviços, criar novos negócios, seja no digital ou para a sua empresa no mundo offline também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, eu sou o Gustavo Roque, um grande abraço e até mais. Falou!